18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas 3 minutos em Manaus, 18 horas no ar, vamos juntos até às 7, hein? Eu, você, querido ouvinte, e ela, Karime Leão. Simbora, Carlão, boa noite, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, obrigada pela sua companhia, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Queremos convidar, hein, ouvinte, vamos participar, né, do programa 18 horas, conosco até às 7, estamos juntos aqui através do 994887592, é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Exato, a gente quer saber a sua opinião, a gente quer ouvir você, queremos saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Então tá, 994887592. Mix. E agora, antes de mais nada, hein, dando um giro no trânsito, Karime Leão. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, vamos saber por onde ele anda. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvintes, ligado aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Agora a gente traz informações do trânsito aqui pela capital amazonense, a nossa grande zona leste de Manaus, nesse momento nas proximidades do viaduto Rei Pelé. Você também pode acompanhar pelo YouTube que nesse momento o trânsito tá congestionado aqui pelo local na Avenida Itaúba, né? E lembrando aí que amanhã esse problema vai terminar, que tem a inauguração do viaduto Rei Pelé para que o trânsito possa aí se afogar e ficar melhor ainda, que é o que a gente espera. Mas como você pode acompanhar nesse momento, o trânsito aqui pela Avenida Itaúba, no sentido bairro Centro, tá um pouco congestionado aqui no local. E também na Avenida Camapuã segue assim, né? Porque o trânsito que vem aqui da Avenida Itaúba no sentido bairro Centro acaba também refletindo essa retenção na Avenida Camapuã. Agora a Avenida Altaz Mirim no sentido centro bairro, nas proximidades do viaduto Rei Pelé, tá tranquilo, hein? Tá um trânsito moderado até esse exato momento. Não foi registrado nenhum acidente de trânsito, tá tranquilo por aqui. Karime e Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, agora 6 horas e 6 minutos, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, operação da polícia desarticula a organização criminosa que desviava dinheiro de jogadores de futebol. Indústria eletroeletrônica registra desaceleração nas vendas e na produção. Pesquisa eleitoral aponta Bolsonaro numericamente à frente de Lula no primeiro turno das eleições de 2026. Vai para Parintins de avião, então é melhor ficar atento para não cair em golpes. Legal, 6 e 6, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas está começando agora com esses e outros assuntos, hein? Vamos conferir juntos os destaques desta terça-feira, 24 de junho de 2025. Está no ar para você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a terça-feira começou com uma operação da Polícia Civil no Amazonas. A investigação é contra golpistas, atenção, que desviaram salários de jogadores de futebol que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro utilizando golpes financeiros, hein? Olha só, o grupo, ele usava documentos falsos para abrir contas bancárias em nome dos jogadores. Carlão, aqui no Amazonas foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Lábrea. E entre as vítimas desse grupo estão os jogadores Gabigol, atualmente no Cruzeiro. Gente, só com o Gabigol, os criminosos conseguiram desviar quase R$1 milhão. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e traz as atualizações agora pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, a polícia prendeu o chefe dessa organização criminosa e foi em Curitiba hoje na operação, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha nesta noite de terça-feira aqui no programa 18 horas. Uma operação conjunta, Karime. Certo. Realmente foram a Polícia Civil do Amazonas em conjunto com outros 3 estados. A gente tá falando aí de Curitiba, Porto Velho,
Cuiabá e Almirante Tamandaré, além do município de Lábrea, no interior aqui do Amazonas. Foi uma operação em conjunto porque esses estelionatários enganaram muita gente, Karine. Gente, eu tô aqui sem entender como é que eles conseguiram tirar dinheiro da conta do Gabigol. Pois é, o Gabigol, um dos maiores astros do futebol brasileiro da atualidade, né? Ídolo do Flamengo, ídolo do Cruzeiro agora. Só da conta do Gabigol foi desviado 938 mil, Carlão. Tá bom pra ti ou quer mais? É muita coisa, né? E aí eles, realmente, essas pessoas foram presas hoje, foram realizadas 5 prisões, entre eles, né? O líder dessa quadrilha, como a Karine adiantou, que ele foi preso em Curitiba, no Paraná. Os policiais civis, além de efetuarem essas prisões, conseguiram aí apreender 800 mil reais em dinheiro vivo, em espécie. Gabi percebeu o que será que... Se assim da minha conta, eu ia perceber. Agora não sei se... mas aí, né? É um valor expressivo, né, Carlão? Na verdade, né, eles utilizavam, como a Karine estava explicando, as investigações mostraram que eles aplicavam golpes nas instituições bancárias. Eles faziam empréstimos no nome das pessoas. Eles utilizavam dos nomes das pessoas para obter de bens, entendeu? Então, o nome dessa operação foi intitulado aí de Falso 9. Afinal de contas, o melhor jogador é sempre o camisa 9, né? Então, e aí foram cumpridos, ao todo eram para serem cumpridos 11 mandados de prisão. A informação que nós temos até o fim da tarde de hoje é que pelo menos 5 desses 11 mandados foram cumpridos e 22 mandados de busca e apreensão. Em Porto Velho, em Cuiabá, no Mato Grosso, em Curitiba, no Paraná, Almirante Tamandaré, também no Paraná, e pasmem, aqui no Amazonas, o mandato foi cumprido no município de Lábrea. Rapaz, esse caboclo tem arte, não é? Gente, mas não é que... Pra conseguir... Mas assim, o Gabigol não foi o único jogador a ser enganado, não, tá? O Gabigol foi porque, assim, a gente pode dizer que é um dos nomes mais expressivos do futebol na atualidade, e aí, por conta disso, a Polícia Civil acabou divulgando aí que o Gabigol estaria entre os jogadores que teriam sido prejudicados aí por essa organização criminosa. E aí, segundo a Polícia Civil, o acusado de liderar esse esquema, ele... lá no bairro, lá no Paraná, o intitulado de Bairro Alto, ele era bastante conhecido lá na área, assim. Só que a galera nem suspeitava que ele estaria envolvido aí nesse esquema. A polícia também apreendeu celulares, documentos das vítimas e cópias fraudulentas de RGs. Entre as cópias, tinha a cópia de quem? Do Gabigol. Né? Então, realmente não dava para restar nenhuma dúvida. E aí, de acordo com as investigações, esse grupo usava esses documentos falsos para abrir contas bancárias nos nomes dos jogadores de futebol. Depois, os criminosos faziam pedido de portabilidade dos salários. Eles tentaram aí realmente receber todo o montante, né, que esses jogadores recebiam, mas felizmente eles conseguiram brecar aí antes que essa ação desse certo. A polícia, né, investigou e disse que os recursos que eles conseguiram ali obter, eles conseguiram fazer transferências rápidas, né? Eles faziam ali diversas transações, tentavam, utilizando os nomes dos jogadores, e além de saques e compras para tentar de alguma forma conseguir, né, aplicar esse golpe, né? Aplicar realmente, assim, eles chegavam, não, sou irmão do Gabigol, tá aqui, a documentação, ele pediu pra eu vir aqui na sua loja, você pode me ceder aí, sei lá, uma caixinha JBL de 5 mil reais? Coragem. Qualquer negócio, né? E aí, só que assim, né, a ocasião faz o ladrão, já dizia a minha mãe, e eles conseguiram se fazer aí. Teve uma loja, por exemplo, de eletroeletrônicos lá em Cuiabá, Carlão, que teve aí um prejuízo com essa história de 135 mil reais. Caramba. Ele fazendo, né, levando ali os documentos, fazendo uso do nome desses jogadores e conseguiu obter aí, só em bens de uma loja de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, 135 mil reais em produtos. E aí, essas pessoas que já estão presas, elas devem responder por fraude eletrônica, uso de identidade falsa, falsificação documental,
lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas aí todas essas penas, eles podem chegar a 30 anos de prisão, Carlão. Okay. Acho até pouco, né, Carlão? Cara, é o máximo, né? 30, o cara pega 200, tipo, sai com 30, né? Qualquer tipo, o cara não fica preso mais que 30 anos no Brasil, né? É isso aí, tá certo. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, Karime e ouvintes, nós estamos já em contagem regressiva para o Festival de Parintins agora, hein? Acontece agora, nesse fim de semana. Quem ainda não foi e ainda está vendo aí, né, a possibilidade de ir e como chegar em Parintins, fique atento e saiba aí dos próprios direitos, principalmente se a viagem for de avião, né, Karime? Exato, Carlão. O movimento vai ser intenso, a gente sabe, não é, principalmente no aeroporto, né, para quem for de avião. E ninguém quer transformar aí o sonho de, né, passar, brincar no festival e ter um pesadelo. Bom, a repórter Odinei Araújo traz agora um alerta importante para quem vai voar para Parintins. Boa noite, Odineia. Qual é esse alerta, Odineia? Os alertas são muitos, viu? Com os voos lotados para o Festival de Parintins, o Procon Amazonas está de olho para garantir que os passageiros não sejam prejudicados. Para quem vai de avião, atrasou, cancelou, overbook, que é quando se vende mais passagens do que a capacidade dos voos, a companhia aérea é obrigada a te ajudar e dar toda a assistência até você embarcar. Se o atraso no voo durar mais de 2 horas, a empresa tem a obrigação de fornecer alimentação. E em atrasos superiores a 4 horas ou cancelamento, o consumidor tem direito à hospedagem, se houver pernoite na espera, ou à reacomodação gratuita em outro voo da mesma companhia, ou mesmo ao reembolso total da passagem. E se o atraso gerar prejuízos financeiros, como perda de hospedagem, passeios ou conexões, é possível solicitar o ressarcimento ou abatimento proporcional a essa perda. Isso tudo também vale para o overbooking, mas os documentos referentes à viagem são essenciais para que você consiga buscar seus direitos. E atenção para a bagagem. Se for de mão, nada de exagero no tamanho e no peso. Já a mala despachada precisa ser tratada com cuidado pela empresa e se sumir, quebrar ou for violada, você tem direito à indenização. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, reforça a necessidade de buscar seus direitos caso você se sinta lesado de alguma forma. Toda vez que acontecer isso, a companhia aérea deve fornecer para o consumidor hospedagem, traslado e alimentação e a comunicação, é claro. Então, são direitos que o consumidor tem nesses casos. O consumidor que tiver algum problema nesse período, ele pode entrar em contato pelo Procon, com o Procon Amazonas pelos nossos canais oficiais, que nós vamos atender as demandas da população, que nós temos fiscalizações no aeroporto, tanto de Manaus quanto de Parintins, a partir de amanhã. Então guarde tudo, bilhete, recibo e até o lanche pedido. Esses papéis viram provas para exigir o que é seu, seja direto com a empresa ou com a ajuda do Procon. E para reclamar é só ir na sede do Procon no Aleixo ou acessar o site procon.am.gov.br. Beleza. Volto com vocês. Valeu, Odinei Araújo. Boas dicas, hein, Carlão? Bom ficar de olho. Legal, olha só, continuando em Parintins, o governo do Amazonas decretou ponto facultativo, hein? Olha aí que bacana, na sexta-feira de 27, por causa do Festival Folclórico de Parintins. Carlão, e essa vai ser aí a segunda semana seguida de folga para muitos servidores do estado, viu? Demais. A primeira foi logo depois do feriado de Corpus Christi, na sexta-feira passada. Exato. E esse novo ponto facultativo, Karime, ouvintes, atende a um pedido dos comerciantes de Manaus. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, com a saída de muita gente para Parintins, o movimento do comércio aqui cai bastante. Pronto, importante lembrar que os serviços essenciais continuam funcionando normalmente. Na educação, a secretaria ainda vai definir como vai ser a compensação dos dias de aula. Legal, 6h17, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques desta terça-feira. Participe conosco, 994887592. Mix. Política. Vamos de política, Carlão. Agora, Karine. Nathalie Moraes com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, vamos começar falando sobre o cenário local. A Michele Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que a direita tem nome no Amazonas e que esse nome é
Maria do Carmo, pré-candidata ao governo do estado. Essa antecipação já é um recado direto para a base bolsonarista aqui, né? Tipo assim, porque sempre há outros nomes, sempre existem especulações, afinal de contas, até a eleição, muita água vai rolar, mas parece que ela, Michele Bolsonaro, deu um ponto final. A nossa representante é a Maria do Carmo, é isso? Mais uma vez, boa noite, Karine. Então, o PL tá rachado aqui em Manaus, né? Essa que é a verdade. Aqui no Amazonas, eles estão em um conflito. Não é de hoje que a gente vem falando disso, né, Carlão? Mas a Michele Bolsonaro agora entrou na disputa eleitoral, foi no palanque, né? A gente pode dizer assim, porque ela realmente fez um vídeo, assim, de palanque mesmo para a Maria do Carmo. A gente tá falando da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, né? E mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela gravou ali um vídeo declarando todo o seu apoio à pré-candidatura a Maria do Carmo Cefaí ao governo do Amazonas. Oficialmente, a Maria do Carmo, a empresária e professora Maria do Carmo, é a pré-candidata ao governo do Amazonas pelo PL. E aí, no vídeo divulgado nas redes sociais, a Maria do Carmo chega a chamar a Michele Bolsonaro de eterna primeira-dama do Brasil. E aí, né, e em resposta, a Michele diz acreditar que pro Amazonas vem chegando um novo tempo e que esse tempo vem pelas mãos da professora Maria do Carmo. Mais um sinal aí, né, que realmente a direita quer firmar o nome da professora Maria do Carmo, embora algumas vezes a gente já tenha dito aqui no programa que a Maria do Carmo não tem recebido apoio nem mesmo ali dos políticos, né, da família dela, né, ali do núcleo familiar dela, que já tem uma vida parlamentar ativa, mas no vídeo realmente a Michele destacou o compromisso da Maria do Carmo com as mulheres, crianças, família. Foi um vídeo muito claro realmente de campanha, de palanque, como eu disse anteriormente, e segundo fontes, aí a galera do PL estaria sendo obrigada a compartilhar esses vídeos nas redes sociais e a galera não... Não duvido. Não mas aí é normal, né? De praxe. E aí a galera não tinha gostado muito dessa ideia, mas a gente vai continuar acompanhando essa briga entre eles. Ela apoia, mas não é ela que decide no final das contas. Muita água ainda vai rolar, né? Vai ter muita situação ainda. Nath, hoje tá só você aí, né? O Ken hoje não está presente e... Então, ele gripalou. Ele gripalou hoje. Então você vai responder a minha pergunta também. Olha só, falando em Bolsonaro, né? Nós estamos começando esse giro falando dele, da mulher dele. Então saiu uma nova pesquisa do Instituto Paraná, que está mostrando aí a corrida presidencial de 2026. E o levantamento está mostrando que o Bolsonaro numericamente está à frente de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Mesmo mostrando aí esse inelegível, ele, né, é o preferido. Isso é só um recall de nome forte ou a base bolsonarista realmente continua mobilizada e acreditando numa possível candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro? Nathalie. Carlão, eu costumo dizer assim, né, que existe uma galera realmente que tem o político de estimação e o Bolsonaro consegue conquistar essa galera aí que realmente tem aquele político de estimação, até porque a gente sabe que a popularidade do atual presidente da República está em baixa. Mas a pesquisa também mostrou ali que pode existir um empate técnico nessa corrida presidencial. Esse levantamento foi feito, Carlão, pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, né, mostrando que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, de fato, eles estariam empatados num cenário de primeiro turno. Já num segundo, a pesquisa mostra que o Bolsonaro tem a maior intenção de votos. Ou seja, se a gente fosse para um segundo turno, o Bolsonaro, que hoje está inelegível, ele poderia vencer aí a disputa contra o Lula, num cenário de 37,2% contra 32,8%. Ou seja, né, ele dentro ali da margem de erro com 2,2 pontos percentuais. Um número até considerável diante das últimas votações que nós tivemos aqui no Brasil. E tem mais, Carlão, essa pesquisa também considerou se a Michele Bolsonaro tentasse. Afinal
afinal de contas ela é um nome cogitado. É um nome forte ali para a direita, para que venha aí, né, nessa eleição à frente para ser pré-candidata à presidência da República. A Michele Bolsonaro também foi testada e ela aparece com um desempenho, a gente pode dizer, competitivo, mostrando ali que realmente o nome dela também pode estar nessa disputa. Além do nome da Michele Bolsonaro, apareceram nomes ali como Ciro Gomes, Ratinho Júnior, que tem tido uma votação muito expressiva na região sul do Brasil. Governador, né? O Ronaldo Caiado e Helder Barbalho. Então, assim, representando a nossa região, só apareceu aí o Helder Barbalho, que é governador do Pará. E essa pesquisa foi realizada, Carlão, nos últimos dias, entre os dias 18 e 22 de junho, e foram ouvidos mais de 2.000 brasileiros. Tá certo. Nathalie, agora um assunto que mexeu lá na Câmara Municipal de Manaus. A Lei de Diretrizes e Orçamentárias para 2026 foi aprovada em primeira discussão, mas voltou ao plenário depois de uma denúncia do vereador Zé Ricardo, que apontou irregularidades no processo. Explica pra gente, e é válido esse tipo de questionamento? Então, Karime, né, a Câmara Municipal, como a gente disse ontem, eles estão correndo contra o tempo porque eles querem adiantar uma semana de recesso. A gente falou isso no 18 horas dessa segunda-feira. E aí, com isso, eles aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO de 2026. A votação aconteceu ontem, só que tiveram vários pareceres favoráveis, né? O vereador Gilmar Nascimento e o Marcelo Serafim, eles foram os relatores da Comissão de Justiça e Finanças. Então, para eles disseram, tá tudo certo, todo mundo votou favorável, menos o José Ricardo, vereador do PT. Ele, que é um vereador de oposição, ele disse que estaria votando contra a Câmara, alegando que não teve audiências públicas, que a população manauara não participou das discussões, que a população não estava ali ativamente para discutir quais são os principais pontos onde precisa ser aplicado o orçamento da nossa capital. Ele destacou que isso é algo que não pode ser discutido assim do dia para a noite. E, inclusive, ele chegou a cobrar que o Tribunal de Contas do Estado entre nessa celeuma, entre aí nessa discussão realmente para cobrar explicações. Mas até agora ninguém suspendeu aí a tramitação da LDO, tá? Vale a gente reforçar que foram aprovados aí até agora mais de 11,1 bilhão de reais, né? Contra uma receita de 10,4 bilhões. E aí a gente sabe, entre as principais propostas que foram apresentadas pelo prefeito Davi Almeida durante a campanha, que a gente espera realmente aí que vá sair agora, está o Hospital Municipal. Sim. E a cidade do Autista. Estão entre as pautas ali que foram aprovadas pelos vereadores de Manaus, Carlão. Renato, pra gente fechar os bastidores da política, olha só, lá no Supremo Tribunal Federal aconteceu hoje, de tardezinha, aí um encontro, né, que está dando inclusive o que falar aí, que repercutiu bem. O tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto, eles se encontraram e ficaram cara a cara para esclarecer contradições nos depoimentos sobre os investigados no caso da tentativa de golpe. Qual o risco disso respingar no ex-presidente Bolsonaro? Tudo, né? Carlão, tudo. Como você disse, foi cara na cara, realmente, hoje lá do Supremo Tribunal Federal, né? Eles fizeram ali 2 acariações no processo que investiga essa suposta tentativa de golpe de Estado. Na primeira, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto ficaram ali frente a frente, tete a tete mesmo, sendo confrontados. E o Mauro Cid reafirmou que calculou a quantia de dinheiro que teria sido entregue ao general. Mas ele fez isso pelo peso da sacola de vinho, vamos dizer assim, né? Porque, segundo ele pegou ali o dinheiro, mas não olhou o que tinha, não abriu o conteúdo. Ele disse que só recebeu a sacola de dinheiro. E aí o militar disse que a sacola estava lacrada e ele não informou a Polícia Federal o porquê ele estava ali naquela ação. Ele pegou a sacola lacrada, não sabe por que estava ali. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que foi ele que comandou aí essas acariações na tarde de hoje, e ainda tiveram ali o acompanhamento também do ministro Luiz Fux e do procurador-geral da República, o Paulo Gonet. Na segunda acariação do dia, foi a vez do outro réu, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ficar frente a frente com o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército.
Essas sessões aconteceram na sala de audiência do STF na tarde de hoje. A primeira durou cerca de 1h30, a segunda um pouco mais de 2 horas. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas acariações, né, ele conseguiu tirar as conclusões que eles realmente já esperavam, mas o réu, a gente reforçar que ele não é obrigado a responder ali as perguntas, né? Ele tem o direito de ficar calado, mas as testemunhas sim, elas precisam falar e falar a verdade. A gente sabe que mentir durante o juízo também é passível de você ir parar atrás das grades também. Mas a gente grave. Crime tipificado. Exatamente. Mas a gente vai continuar acompanhando aí todas essas acariações e explicações em torno dessa tentativa de golpe de Estado. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. 18 horas. Karime. Vamos lá, daqui a pouco, aqui no 18 horas, a indústria eletroeletrônica registra desaceleração nas vendas e na produção. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora dando aquele giro no trânsito em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber como é que está o trânsito agora, 6 horas e 28 minutos. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Então, André, vai ser inaugurado amanhã o viaduto, né, o espaço Rei Pelé, como você adiantou pra gente. Quem está ao vivo, continua por lá ao vivo, é o André Meirelles e traz mais informações pra gente, como é que está a movimentação por aí, André. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, isso mesmo, confirmado então pelo próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, a entrega, né, do complexo, do viaduto Rei Pelé, do espaço que tem aqui no local, que antigamente era a rotatória ou a bola do produtor aqui na zona leste da capital amazonense. E amanhã, a partir das 5h30, será entregue o complexo aqui no local e vai funcionar da seguinte forma. Para acessar o viaduto Rei Pelé, quem vem pela Avenida Altaz Mirim, no sentido centro-bairro, vai acessar somente uma mão, é somente indo no sentido centro-bairro, ou seja, pela Altaz Mirim, vai passar pelo viaduto no sentido Cidade Nova, aqui de quem vai pro Terminal 4. A passagem subterrânea é de quem vem da Avenida Itaúba no sentido bairro centro, aí pode acessar a Cidade Nova ou dobrar para a esquerda para ir sentido Altaz Mirim, no bairro São José. Além disso, de melhorar ainda o trânsito aqui pelo local, tem também todo um espaço aqui embaixo do viaduto Rei Pelé, Karime, Carlão. Tem ali o espaço para quem vai fazer esporte por skate, pelo patins. Tem aqui uma academia ao ar livre. Tem os banquinhos aqui para quem vier passear, né? Uma pracinha aqui pelo local. E tem também o anfiteatro que está aqui sendo preparado já. Além disso, tem também aqui um parquinho para as crianças. Então, atenção, você que tem filho, mora pela zona leste aqui da capital amazonense, aqui pelas proximidades, vai poder também aproveitar. Então, amanhã será feita uma entrega tanto para os condutores, né, da zona leste que esperaram tanto por esse momento, né, para desafogar o trânsito aqui no local, se bem que nesse momento aqui agora, né, são 18 horas, que a gente está vendo aqui o horário, são 18 horas e 31 minutos, o trânsito aqui pelo local até que desafogou mais, tá moderado, tanto aqui quem está vindo pela Avenida Itaúba, no sentido bairro centro, tá, o trânsito tá moderado aqui pelo local, não tá aquele trânsito congestionado, até mesmo quem tá vindo da Avenida Altaz Mirim, que antes tinha uma grande dificuldade para trafegar aqui pelo local, inclusive até a nossa equipe de reportagem até se assustou hoje porque conseguiu chegar num curto período aqui na zona leste da capital amazonense, do bairro Adrianópolis, aí onde fica a Rádio Mix, na Avenida Fortaleza, até aqui a antiga rotatória do produtor, que agora é o complexo viaduto Rei Pelé. Tivemos um curto período com trânsito hoje aqui pela capital amazonense, ou seja, nem chegou ainda o dia da inauguração e o trânsito já tá ficando bom aqui pelo local, hein, Karime, Carlão? Tá ótimo, André Meirelles, ficou muito obrigada. Aí, viu lá? Ficou legal. Muito bonitas as imagens. Bem diferente do que era. Muito, completamente. Para você que nos acompanha no YouTube, pode acompanhar as imagens e daqui a pouquinho vai estar lá no site do 18 horas, 18horas.com.br, todo o programa. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora dando a geral, sabendo a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo.
Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A terça-feira foi um clima bem parecido com o de ontem, né? Sol brilhando e algumas nuvens passando por aí. Mas é importante ficarmos atentos, porque podemos ter uma chuvinha à noite por causa da alta nebulosidade. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 25 de junho, quarta-feira. Segundo o site Clima Tempo, a quarta pode começar chuvosa com algumas aberturas de sol. Durante o dia, podemos ter chuvas esporádicas até o final da tarde, mas à noite o céu fica limpo e sem previsão de chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 97%. Legal. Vanessa Lima, 18 horas. Entrevista do dia. E hoje vamos dar sequência nas entrevistas com as mães do grupo Justiça pelos Nossos Filhos. O grupo fez manifestação e cobrou do governador Wilson Lima atitude. Elas querem que sejam investigadas as mortes dos filhos que aconteceram dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Hoje vamos conversar com a mãe Letícia Dantas de Souza. Boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Muito obrigada pela sua presença e já começo me solidarizando com toda a sua situação. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, né, que vocês estão me dando hoje para falar, né? Porque o caso do Ítalo já está com 1 ano e 8 meses que eu tenho corrido atrás, né? Eu procurei mais a mídia depois do caso da Markelly, né? Que veio viralizar, né? E eu acabei se juntando ao grupo, sim, né? A ela, né? Sim. Então, a minha criança, né? Pequeno Ítalo, de apenas 9 anos, né? Ele tinha 8 na época que ele deu entrada no Joãozinho, né? Então, eu busquei ele na escola, né? Brincando. Normal, como todas as crianças, trouxe para casa. Aí, ele chegou à noite, ele jantou, depois foi dormir, né? Que ele estudava à tarde. Aí, quando foi por volta de umas 3 da manhã, ele acordou dizendo que estava com vontade de vomitar e que estava doendo a barriga dele. Aí eu esperei amanhecer o dia, né? Peguei e levei ele na UPA, né? A UPA passou os medicamentos na veia, né? E mandou para casa. Mas mesmo assim o vômito não passou e nem as dores, né? Mesmo tomando o remédio. Levei de novo no outro dia na UPA, no dia 13. Cheguei lá, o médico disse que era uma virose que estava dando nas crianças. Mandaram para casa de volta. Quando foi, não teve melhora. No dia 14, eu disse, eu vou levar ele pro Joãozinho. Cheguei, dei entrada com ele lá no dia 14, 6 da manhã. Com dores abdominais, vômito. Fizeram, botaram ele na maca, né, para fazer o procedimento, né? E então eles achavam que ele poderia estar com apêndice, né? Porque a apêndice faz doer, né? Uhum. Aí, chegando, fizeram uma ultrassom, aonde nessa ultrassom não constou apendicite, né? Mas mesmo assim o vômito não cessava, ele não conseguia comer e as dores também. Então ele ficou em observação do dia 14 o dia todinho. Aí fizeram um exame de sangue, apresentou no exame dele uma alteração e uma infecção urinária. E fizeram raio-x nele, estava normal o peito dele, pulmão não tinha nada de pneumonia, como sempre muitas crianças entram lá, né? Sim. Tá. Aí ele pegou no dia 15, internaram ele. Botaram ele na enfermaria Magali, onde tinha muitas crianças com pneumonia lá dentro. Só que eu não sabia que aquela sala era de criança com pneumonia. Com 2 dias que ele estava internado lá, ele começou a apresentar tosse. Tosse. Comecei a chamar a médica que estava responsável dos diagnósticos dele, né? Porque em tudo isso ele ainda estava em investigação, porque ele não se alimentava e continuava enjoando, continuava ruim, sim, e não conseguiam dar um diagnóstico ainda. Não. Aí só nisso tudo fizeram 3 ultrassonografias nele.
achando que pode ser apêndice ou pode ser pedra na vesícula. E o médico, inclusive, o que estava atendendo, fazendo os exames nele, né? Disse para mim assim: mãe, diga para essa médica que o Ítalo não tem nada de apendicite e não tem nada de pedra na vesícula, porque se ele tivesse, ia dar. Já está com 3 resultados que ele vem fazer e não tá dando. Tem que ser um exame mais aprofundado. Com 4 dias, meu filho começou a inchar, porque ele pegou a pneumonia. E sem se alimentar, sem comer, ele começou a ficar inchado. Então eu disse para ela que isso não era normal, porque ele não estava se alimentando. Como que ele ia inchar daquela forma? Aí foi quando eles resolveram fazer o exame nele de tomografia. Levaram ele até o João Lúcio para fazer no dia 17 a primeira tomografia. Constou nessa tomografia um corpo estranho no intestino delgado dele. Só que eles, não tendo a certeza, pediram um outro exame de tomografia com contraste, aonde passaram mais 7 dias. E ele sofrendo sem se alimentar direito. Sem se alimentar, sem nada, só com soro mesmo na veia. E mesmo assim, quando eles enfiavam a agulha, já só saía água, porque o corpo dele já estava muito inchado. Quando ele quando ele disse: mãe, seu filho engoliu alguma coisa? Eu disse: não, meu filho nunca engoliu. E outra que nós instruía muito o Ítalo para não engolir nada. Aí o Ítalo falou: eu não engoli nada. Ele disse: eu não engoli nada, eu nunca como nada para engolir. Ele até falou assim pro médico. O médico disse: nós vamos ter que fazer uma cirurgia no seu filho. Aí ele esperou 3 dias desse resultado. No caso, dia 24 fizeram a tomografia, dia 27 saiu o resultado, de julho. Dia 27 de julho já levaram ele para a sala de cirurgia com derrame pleural, como eles falam, né? E para fazer a cirurgia da retirada desse corpo estranho. Só que quando chegou lá, ele falou para nós que já tinha perfurado o intestino dele. Só que ele não falou quando foi que já tinha. Só que como o Ítalo já estava apresentando inchaço, depois que tudo isso passou, né, essa cena de terror, porque eu passei foi 90 dias com ele lá dentro, sim, que eu vim perceber, poxa, então meu filho já estava perfurado esse tempo todinho e as fezes dentro dele, da cavidade. Então eles deixaram meu filho aberto por 3 dias, fecharam meu filho no dia 30 de julho. Tá, fechado. Com 13 dias, eu disse assim: doutor, o meu filho está apresentando um inchaço. Ele chegou até alta dessa vez, dessa cirurgia? Não, ele ficou lá. Ele ficou lá mais inchado. Uhum. Aí eu disse: doutor, o meu filho está inchado, a barriga dele. Ele disse: é gases, mãe, ele tem que andar. E ele continua internado? Internado. Aí ele se levantava para andar o corredor e ele dizia que doía muito. Não conseguia. E aí começou a sangrar a cirurgia dele. Eu levei ele até a sala de sutura. Eu disse: doutor, a cirurgia do meu filho está sangrando. Aí ele disse: vamos lá. Deitou o Ítalo, pegou, tirou 3 pontos da cirurgia do Ítalo e disse que poderia ser uma hérnia, que com o tempo, na próxima cirurgia que ele fosse fazer, ele iria pôr para dentro, né? Uma outra cirurgia lá na frente que ele fosse fazer. É tudo no achismo aí, pelo que eu tô vendo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E todo esse sofrimento durou até quando? Vamos deixar isso acontecer. Todo esse sofrimento durou até quando? Durou 3 meses. Foi 90 dias lá dentro. O Ítalo, ele, contando a história dele, passou por 23 cirurgias depois dessa. Porque a cirurgia abriu, veio sair fezes. Depois de 2 dias que eu apresentei esse sangramento, veio sair fezes. De dentro da cirurgia, era 3 horas da manhã. Sabe que horas eles vieram levar o Ítalo para o centro cirúrgico? Era 9 horas da manhã do outro dia. Mais uma negligência. Foram 23 cirurgias que ele passou, uma remendando a outra. Uma remendando a outra. O resultado da primeira UTI dele foi 17, tá aqui, ó. Tá 17. Ali no papel, 17. 17, fora da segunda que ele teve. Ele ficou internado. Entendeu? Porque quando ele saiu da alta, da primeira UTI que ele teve,
O que ele tinha posto na barriga dele para um curativo, o corpo ele renegou. Então ele veio ficar todo exposto numa enfermaria com mais de 15 crianças dentro. A senhora acha que ele entrou com uma situação simples e essa situação foi se agravando? Foi agravando. Isso, passo a esse passo. processo e como que terminou? Terminou o Ítalo na parenteral. Teve um diagnóstico? 2 meses. Nunca teve um diagnóstico. Não Certo. teve um diagnóstico? Nunca. É por isso que eu corro hoje atrás da justiça. Para saber. E o fim, como é que terminou? O fim terminou, né, que o Ítalo veio a óbito, né? E eu levei o corpo do meu filho pro IML, aonde a causa da morte deu causa indeterminada. Sim. Então, não teve laudo de morte depois de também. 20 e tantas cirurgias. 23 cirurgias. Indas e vindas. Idas e vindas. E uma perto da outra. Acho como que é se isso, houver, acho que é aquilo. E uma ninguém perto da acertou o outra. diagnóstico. Ninguém acertou. Entrou lá praticamente saudável e saiu morto. Sim, saiu morto de lá. E a senhora entrou na justiça? A senhora estava seguindo? Sim, eu estou na justiça, estou pelo CRM, estou pela delegacia do Nono. Eu fiz tudo o que eu pude fazer. Porque, por uma mãe, como eu disse, né? Se eu soubesse que o meu filho ia morrer, eu teria dado água para o meu filho. Eu teria feito tudo que ele tinha vontade naquele momento, porque eles tiraram tudo. Na época mais quente de Manaus, que foi aquela época de outubro de 2023, o Ítalo estava sem beber água, que eles tiraram tudo, porque tudo ia fazer mal para ele. Tudo aumentava o débito do intestino dele, porque ele todo o tempo era tendo aquelas secreções. Sim. E eles nunca fechavam aquela fístula, que era uma fístula, nunca fechava. E todo o tempo era agravando mais a situação dele. Então hoje eu clamo por justiça hoje, eu sou a voz dele hoje, porque quem passou com ele 90 dias foi eu lá dentro, como eu disse pro governador. Wilson Lima, quem que vai se responsabilizar pela morte do meu filho? Pela morte das outras crianças? Porque o Ítalo, ele tinha sonho, ele sabia ler, sabia escrever, ele fazia o 3º ano do ensino fundamental. E o Ítalo hoje não se faz mais presente pelas incompetências de médicos que hoje estão trabalhando, acostumado a estarem matando as crianças com medicamento, porque quantos sedamentos o Ítalo não tomou? E hoje ele não aguentou, nem nós que somos adultos, a gente não iria aguentar. Uma criança dessa de apenas 9 anos iria. Ele foi forte, que ele ainda aguentou 90 dias lúcido, conversando. Era psicólogo para mim, psicólogo para ele. Porque Dia das Crianças lá dentro, para ele, foi como um terror. Do dia 12 de outubro. Dia 20, ele fez 9 anos lá dentro. Ele só pediu para ver os irmãos. 3 dias depois, meu filho morreu. A senhora conseguiu falar isso com o governador? E o que mais que a senhora perguntou e cobrou dele? Eu cobrei dele, que eu queria a resposta do caso do meu filho, porque eu mostrei o laudo do IML, causa indeterminada. E o que aconteceu com meu filho? Talvez ele entrou com uma prisão de vento lá e talvez uma lavagem, eles teriam salvado a criança. Eu não sei, agora eu tô pela delegacia, tô esperando resposta do CRM. Sem resposta nenhuma até agora? Nenhuma, até agora não recebi resposta de ninguém. Apenas a resposta que nós recebemos foi que mandaram a gente ir lá para a delegacia geral, falar com o delegado, aonde ele ia levar a gente até a delegacia onde a gente fizemos o BO para que viesse dar continuidade, mas até agora... Até agora nada. Esperando. O que a senhora sentiu quando a senhora conseguiu encontrar o governador e fazer seu questionamento? Eu fiquei muito feliz, porque feliz assim, por poder levar o caso do Ítalo até ele, para que ele não venha dizer lá na frente que ele estava despercebido desses casos, mas ele tá, porque eu disse para ele... A senhora ficou feliz porque achou que ele poderia resolver, Sim, poderia fazer alguma ela falou coisa. Ele ficou feliz porque ela agora tem certeza que ele tem conhecimento dos casos que estão acontecendo dentro do hospital do João. E que lá na frente ele não vai poder depois dizer que não sabia de nada. Que não
saber. Então foi essa minha felicidade, tá entendendo? Mas eu sei que o meu filho não volta mais. Mas eu acredito que outras crianças não vão passar mais por isso. Se ele realmente fazer a varredura que tem que ter ali dentro daquele hospital, porque nem todos os médicos trabalham com amor. Eles estão comendo aqui, o morto tá saindo ali. Para eles é tanto faz, tanto fez, não é a família deles. Muitos médicos escolhem a profissão por financeiro, não por talento ou por amor à profissão, né? Infelizmente isso acontece. Deve ter muitos aí, né, nessa situação, não é isso? Infelizmente eu sofro com tudo isso, né, com a perca da minha criança. A gente sempre tinha nossas intimidades, a gente conversava bastante. E como ele sonho dele hoje, por causa de tudo isso, né? Sem ter apenas um diagnóstico de tudo do que aconteceu com ele. Então eu queria que hoje, né, se hoje também tiver mães que esteja assistindo a gente, que se pronuncie para que a gente venha se unir para a gente acabar com tudo isso, porque não é só o Ítalo, foi muitas. Foram muitas mães que não têm coragem de chegar na frente de uma câmera dessa e relatar, até mesmo por medo, por receio, por críticas, porque às vezes a gente ainda é criticada, né, por tá buscando justiça. Isso, vocês são muito corajosas, isso sim, por levantar essa bandeira e transformar o luto em luta. Você também entrou no Ministério Público, também tem ação lá? Como é que se dá o nome? O delegado, essa semana, ele falou que ele instaurou inquérito, né? Depois de toda essa polêmica aí, né? Ele instaurou inquérito e eu tô esperando, né? A minha advogada falou que na outra semana ela vai até o CRM ver se chegou lá, vai até o fórum ver se teve algum realmente algo que eles fizeram, né? Aí ela vai me informar. Mas até agora tudo isso foi o que eu fiz para me chegar até aqui. Certo. Agora, pode mandar uma mensagem para outras mães que estejam passando por isso, que já passaram por isso, para que elas também tenham essa coragem e aderir ao grupo das corajosas, das mães, justiça vocês se pelos apoiam nossos entre si filhos, também, né, mamãe? Sim, vocês também fazem um trabalho entre vocês, não é isso? Sim, a gente temos se ajudado, né? A Marquele, né? A mãe da Isadora, mas e outras mães, né? Que eu ainda não olhei totalmente, né? Porque é tanta coisa que a gente acaba ficando transtornada. Lógico. Porque hoje eu durmo com remédio. Toda noite eu tenho que dormir, porque é 24 horas tudo que eu vivi na minha mente. Eu ouço os gritos do meu filho pedindo socorro, eu ouço tudo isso, então eu sempre tenho que ser forte por ele, pelos meus outros filhos também e por mim, né? Porque a gente tem que continuar, apesar do sofrimento. E eu peço para as outras mães, né, que o que aconteceram, né? Se tem mãe que está passando pela essa mesma situação, que venha se unir ao grupo, que é pra gente ter mais prioridade para chegar mais, ter uma força maior para que a gente venha ser ajudada, né? Porque eu acho que eu tenho certeza que se alguém vê que realmente a gente entremos como uma força maior pelas crianças que já se foram e pelas aquelas que ainda podem ser salvas, né? Então a gente pode fazer muita coisa se a gente se unir. Exatamente. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pela sua presença hoje conversando. A gente agradece muitíssimo. Novamente nos solidarizamos com você e parabéns pela coragem. Obrigada. Beleza. Existe algum telefone, algum @ no Instagram que você gostaria de deixar para as mães? Eu tenho só o meu número de telefone, é 999-636593. É Letícia Dantas. Pronto, qualquer dúvida também entre em contato com a gente. Muito obrigada. Tá bom, boa eu noite. que agradeço a vocês a gente pelo que agradece. espaço. Muito obrigada. Nós conversamos com a mãe Letícia Dantas de Souza, ela que é uma das mães do grupo Justiça pelos Nossos Filhos. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e depois de um crescimento acelerado no começo do ano, a indústria eletroeletrônica já liga aí o sinal de alerta para os próximos meses. O setor, que vinha em ritmo forte, agora prevê uma desaceleração nas vendas e também
também na produção. Carlão, esse primeiro semestre de 2025 deve fechar com uma queda de 1%. Quem traz mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, o que é que está por trás dessa mudança no cenário, Odineia? Possivelmente são a piora nas condições gerais de crédito, aumento da inflação e instabilidade econômica. Por causa desses fatores, a indústria de eletroeletrônicos, que teve um começo de ano bombando com vendas e produção em alta, já está se preparando para uma possível freada nos próximos meses. A previsão da Eletros, que é a associação que representa o setor, é de que haja uma queda no ritmo tanto de produção quanto de vendas no segundo semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente executivo da Eletros, José Jorge Nascimento, 2024 foi o melhor ano de toda a história do setor eletroeletrônico brasileiro, principalmente para a Zona Franca de Manaus. Nós tivemos aí uma continuidade do crescimento do segmento de ar-condicionado, né? Um crescimento acima de 20%, e uma estabilidade na produção de televisores, né? Considerando que nós crescemos aí 0,3% no primeiro semestre. Os outros segmentos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus, como a parte de áudio, lavadoras de louça e bens de informática, mantiveram para os produtos da Zona Franca de Manaus também uma estabilidade, tendo ali um crescimento para bens de informática no que diz respeito especificamente a monitores de vídeo. Porém, mesmo os produtos da Zona Franca tendo um crescimento, o restante do país teve uma queda muito grande, principalmente no setor de eletroportáteis, que responde a mais de 60% do volume de produção e vendas da Eletros. Nesse setor nacional como um todo, a queda foi de 6%. Mas mesmo com essa possível desaceleração, a Eletros acredita que o ano de 2025 ainda pode fechar no azul, de acordo com o presidente executivo da Eletros, José Jorge Nascimento. A gente deve encerrar o ano aí com menos 1% de desempenho. A gente tem uma expectativa boa para o segundo semestre, esperando que o ambiente econômico melhore e que as datas de Natal e Black Friday também sejam indutores da volta do consumidor às compras, né? É lógico que efeitos como os juros elevados, os juros referenciais na casa de 15% e também essa insegurança da economia fazem com que o consumidor se retraia. Mas a gente tem uma expectativa aí de que o segundo semestre possa ser melhor. Com a chegada do verão amazônico, as empresas do setor de eletroeletrônico apostam no crescimento da produção e venda de ar-condicionado em constante aumento desde 2021. Volto com vocês. Legal, Odineia Araújo. Olha só, o governador Wilson Lima entrou na justiça para não pagar a parte integral dele no passe estudantil dos alunos da rede estadual de ensino, que é de R$ 8,20. A informação foi dada pelo prefeito Davi Almeida durante uma coletiva de imprensa, em Carime. Então, Carlão, o governador disse que o passe livre estudantil para os alunos da rede estadual é somente de R$ 2,50. Esse é o valor que ele quer pagar. E o repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, André, o governo do estado pagando só R$ 2,50 e não R$ 8,20 como deveria ser, né? A prefeitura vai precisar pagar essa diferença? Como é que vai ficar essa história, André? Explica pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Carime e Carlão. Boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o governo do Amazonas recorreu à justiça para ter o direito do estado de adquirir as meias passagens pelo valor de R$ 2,50 e não de R$ 8,20, que é o valor total da passagem. Aí, com isso, a prefeitura tem que pagar o valor restante dos R$ 8,20, que é de R$ 5,70, para poder os estudantes, né, não pagarem o valor de R$ 2,50. Segundo o prefeito Davi Almeida, isso inclusive, né, todo esse valor a prefeitura já paga, né, a parte dos alunos da rede municipal, e estava pagando também a parte dos alunos da rede estadual, que tem que ser paga pelo governo do estado, como explica pra gente agora o prefeito Davi Almeida. O passe livre estudantil estadual e municipal foi instituído através de um convênio no ano de 2021. Esse convênio venceu e o
Estado não renovou a sua parte desse convênio. A Prefeitura está enviando amanhã para a Câmara Municipal uma lei para que se torne perene o passe livre estudantil municipal, que é a parte da Prefeitura. E a gente torce para que o governo se entenda com o Sinetran para que ele possa arcar com a outra metade da passagem do passe livre estadual, porque hoje a Prefeitura cumpre 100% o passe livre estadual e o 100% municipal. Se não houver o acordo, os estudantes da rede estadual voltam a pagar a meia passagem de R$ 2,50 e a Prefeitura vai complementar a meia passagem que já subsidiava. Olha, na Justiça, o governo do estado conseguiu adquirir as meias passagens pelo valor de R$ 2,50 por aluno para a rede estadual de ensino. A Prefeitura de Manaus disse que vai recorrer. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André. Boa. Mix. Olha só, em Carimilhão, hoje é dia de festa, hein? É dia de fogueira, é dia de tradição. 24 de junho, dia de São João. São João está chegando, bacana, hein? Gente, é uma memória afetiva, né, Carlão? Você dançou muita quadrilha na escola? Demais. Muito Até bom. Hoje eu ainda danço quadrilha. Tá, só chamar, né, Carlão? Que a gente tá na quadrilha também, a gente sabe dançar. É dia de quadrilha, né, gente? De comida típica, bandeirinha, gente fantasiada, muita animação, uma das festas mais queridas aqui do Brasil inteiro, né, não? Eu gosto. Aqui em Manaus também tem comemoração e quem traz pra gente os detalhes é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, conta pra gente como é que está a programação aqui em Manaus. Boa noite. E as comemorações juninas não param. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Hoje é dia de São João Batista e há celebrações em toda a Igreja Católica. Mas em alguns lugares, como no Santuário Arquidiocesano São José Operário, aqui em Manaus, a festa é ainda mais especial. Isso porque São João é o padroeiro. O sacerdote Padre Chicão comenta sobre a importância do santo na religião católica. Lembramos São João Batista, que está assim muito presente na nossa cultura, né? Estamos no mês junino por causa dele, né? Por causa de São João, mas do ponto de vista litúrgico, hoje nós celebramos aquele que é considerado, é chamado o precursor de Jesus, o precursor do Messias, ou seja, aquele que preparou os caminhos para o Senhor, convidando as pessoas a rever as suas vidas, a endireitar os seus caminhos, ao caminho de conversão. Então, tem um papel muito importante na história da salvação. É o último dos profetas, é aquele que, não só como os antigos profetas anunciaram o Messias, mas ele teve a alegria de apontar o próprio Messias, que é Jesus. Na comunidade São João Batista do Caxangá, a programação já começou desde o dia 20 de junho. E hoje, a procissão pelas ruas ao redor da capela acabou de começar e vai ser seguida de uma missa solene e de um arraial tradicional, com muita música, comidas típicas. E o Padre Chicão fez o convite a toda a comunidade para prestigiar as comemorações. Celebração às 18h30 com uma procissão e depois a celebração da missa aqui na nossa comunidade de São João Batista, que se encontra no Caxangá, aqui na área da Manaus Moderno. Mas não é só na Zona Sul que há celebrações não, hein, gente? Na Zona Norte da cidade, na área missionária São Lucas, haverá uma procissão e missa em homenagem a São João Batista, com o tema São João Batista, testemunha da luz no cuidado com a vida ameaçada. Celebrar São João é manter viva a memória de um profeta corajoso, mas também é afirmar a identidade de um povo que transforma a fé em cultura e tradição em festa. Boa. Volto com vocês. Valeu, Vanessa. Maravilha. Show de bola. 18 horas. Esporte. O giro esportivo, Carimilhão ouvintes, tem coisas que só o futebol explica pra gente. Olha só, o Santos Futebol Clube, mesmo fora das grandes decisões, conseguiu renovar com ele, o brabo camisa 11, o menino da Vila, ele, Neymar. O menino Neymar, é isso mesmo. O Peixe renovou com o Neymar até dezembro de 2025. Desde que voltou, foram 12 jogos, 3 gols, 3 assistências e 2 paradas no departamento médico. Ou seja, tá rendendo mesmo, é o marketing, não é? Isso aí, olha aí. Karime, eu tô te perguntando, renovaram pelo futebol ou pelo nome da camisa? Os dois, eu acho, vai, porque nesse período fala. Eu acho que é mesmo pelo nome, viu? O Santos foi eliminado da Copa do Brasil, parou na semi do Paulista e tá lá embaixo no Brasileirão. Então, mas não é só um que faz o time, né? Tem esse também. Também tem isso, né, Carlão? Bom, tá puxado, viu? Tá puxado. Mas, falar em superação, tem que falar do Palmeiras. Gente, contra o Inter Miami
Miami. Que jogo foi esse? Jogaço. O Verdão foi na alma, tava perdendo de 2-0, conseguiu empatar 2-2 com gols de Paulinho e Maurício. Gente, foi um ai Jesus. Verdão é fogo. Olha só, resultado importante com esse empate, o Palmeiras termina na liderança do Grupo A e vai pegar agora quem? O Botafogo nas oitavas de final e vai ser um chocolate em cima do Cara, aí vai Botafogo. ser o clássico dos clássicos, né? Lá na Europa. Gente, que sensacional. Bom, clássico brasileiro, né? O Botafogo perdeu do Atlético de Madrid por 1-0, mas ficou em segundo no Grupo B e garantiu a classificação. O Botafogo sendo Botafogo. E o jogão tá marcado, Palmeiras e Botafogo se enfrentam sábado, meio-dia, lá na Filadélfia. E tem mais brasileiro na área, gente. O Flamengo joga hoje contra Los Angeles FC, mesmo já classificado em primeiro no Grupo D. Deve poupar aí um monte de gente. Quer que eu repita, Clarão? Não, já está classificado. Tá o claro, Chelsea também entra em campo hoje contra o Esperance Tunis. Dos dois tem 3 pontos, mas os Blues estão em segundo do saldo de gols aí. Então, de olho, inclusive, no Mengão, que é o líder da chave, mas sem chance, eu acho. Também acho. Bom, resumo da ópera, tá? Tem brasileiro para todo lado, emoção para todo gosto e até Neymar renovando com o Santos para trazer aí um drible de esperança, Carlão. 7-2. Mix. Vamos para o último giro de trânsito. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Bem lembrado. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente está aqui pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro centro. O trânsito tá complicado por aqui, hein? E já no sentido contrário, né, de quem está indo para casa nesse momento, no sentido centro-bairro, o trânsito tá tranquilo por aqui para quem nos acompanha. E também tem uma notícia rapidinha aqui, Karime, Carlão. Os motoristas de Manaus, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de julho, a cidade vai ter 20 novos radares de fiscalização eletrônica em funcionamento. Ao todo, são 13 radares fixos com leitura automática de placas, 2 lombadas eletrônicas e 5 sensores para pegar aí quem avança o sinal vermelho, hein? Então, o bicho vai vamos pegar. se comportar aí no trânsito, senão a multa vem. Volto com vocês. Sem dúvida, obrigado pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 7:03, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a discussão sobre o passe livre estudantil em Manaus não pode descambar para qualquer lado que não seja manter, é claro, o benefício aos alunos. Um direito conquistado a duras penas que tem que ser mantido. A prefeitura deu o exemplo e já decidiu enviar um projeto de lei para tornar perene o benefício, ou seja, o governo do estado tem a obrigação agora de fazer o mesmo, fazer a parte dele e enviar à Assembleia um projeto de lei no mesmo sentido. Os estudantes não podem ficar à mercê da vontade de governantes de plantão. De acordo com as próprias autoridades, o passe livre estudantil aumentou as presenças dos alunos nas escolas e essa era a finalidade e deu certo. A gratuidade no transporte elimina um gasto significativo do orçamento familiar e ajuda. Permite que o estudante e sua família direcionem recursos para outras necessidades. O benefício pode sim contribuir para a redução da evasão escolar e provou, pois alunos com maior dificuldade de acesso ao transporte podem ter mais chances de comparecer às aulas, é lógico, e essas vantagens são argumentos mais do que suficientes para que os direitos sejam mantidos e de forma permanente. 18 horas. 7:05, hein? Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta a...